Oi gente, meu nome é Paola e no vídeo de hoje eu vou continuar a história dos meus perrengues e de todos os trabalhos que eu tive durante o ano de 2020. Mais uma vez, se tu não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que tu volte e assista esses vídeos e depois tu volta pra esse aqui, que aí as coisas vão fazer mais sentido. Então eu já vou começar esse vídeo falando sobre o meu trabalho em um centro de detenção de refugiados aqui na Austrália. E como eu falei anteriormente, nesse período de julho de 2020, aqui em Melbourne a gente estava num lockdown Stage 4. Isso significa que a gente tinha toque de recolher, todos os tipos de trabalho que vocês podem imaginar estavam fechados, só estavam operando os serviços extremamente essenciais, como hospitais, mercados, farmácias e até os voos internacionais aqui para Melbourne, onde as pessoas faziam quarentena, não estava acontecendo. Então não tinham mais hóspedes nos hotéis de quarentena e aí não tinha mais demanda para esse tipo de trabalho. E nessa mesma empresa que eu tava trabalhando, eles chegaram e falaram para mim: olha, a gente acabou de fechar um novo contrato, e é um contrato grande, onde a gente precisa de alguém para desinfetar superfícies de contato em um hotel que é um centro de detenção para refugiados. E eu fiquei, beleza, né, gente? Eu não tenho escolha, vamos lá. Aí eu aceitei esse trabalho, obviamente. Eu precisava fazer um teste do corona para conseguir trabalhar nesse centro de detenção, que eu fui lá na filinha para ser testado um hospital aqui perto da minha casa, e eles disseram que eu não podia ser testado porque não tinha nenhum sintoma. Então eu lembro que eu tive que ir no médico, pegar um atestado dizendo que não tinha nenhum sintoma para comprovar que eu podia trabalhar nesse centro de detenção. Obviamente, é um centro de detenção de refugiados, é uma coisa onde tem vários protocolos e provavelmente não era seguido todos os protocolos, mas tudo bem. E tinham várias etapas, várias coisas que eu tinha que fazer pra poder ir trabalhar e pra começar o meu shift, né? Então, na primeira semana que eu trabalhei lá, eu tive um treinamento, obviamente, então eu trabalhei durante o dia, fazendo a limpeza mesmo, assim, tipo, trocando a cama e tudo mais. E parece ser muito confuso, né, gente? Porque é um centro de detenção dentro de um hotel. Então, pra vocês entenderem, era um hotel chamado Mantra Bell City, que não existe mais, fechou e mudou o nome, onde tinham vários andares, eu acho que eram 6, 7 andares. Um andar nesse período estava em construção, o terceiro andar era para os refugiados, e o quinto e o sexto andar eram andares normais que estavam abertos para hóspedes essenciais, pessoas que precisavam de alguma acomodação ali por 1, 2 dias, trabalhadores essenciais normalmente que trabalhavam no aeroporto, porque outra conveniência desse centro de detenção é que ele ficava perto do aeroporto, então fazia um pouco de sentido, era uma localização boa para esse tipo de coisa. Mas quando a gente pensa em um centro de detenção, né, assim, uma prisão, a gente pensa naqueles lugares monstruosos que tem a cerca elétrica, que tem os caras armados, né, os guardinhas. Mas esse era um local bem de boa, assim, eu acho que é uma parada padrão Austrália. Tanto que eles tinham faxineiras, a gente limpava os quartos, trocava as roupas de cama a cada 2 dias, se eu não me engano. Até os guardinhas também, eles faziam algumas limpezas pra manter o lugar bem arrumado e limpo. Mas ainda assim era uma prisão, então os refugiados eles não eram livres, né, pra fazer o que eles quisessem na hora que eles quisessem. Os guardinhas tinham que sempre estar perto deles se eles queriam fumar. Tinham que descer com os guardinhas, tinha o horário das comidas, então eles recebiam as comidas, né, os guardinhas iam com um carrinho, aí davam a comida, um pra cada. Era realmente um centro de detenção e era uma prisão dentro de um hotel. Beleza? Como eu falei, o meu trabalho era literalmente desinfetar superfícies de contato. Então eu passava o dia inteiro limpando superfícies de contato. A porta da geladeira, o micro-ondas, as maçanetas, os negocinhos de ligar a luz. Eu fazia isso o tempo inteiro. Eu tinha que fazer 4 vezes durante o meu shift e eu fazia a cada 3 horas. E eu tinha que assinar um papel dizendo o que eu tinha feito pra mostrar que eu tinha feito. A minha rotina nesse centro de detenção era: eu chegava no prédio, no hotel, aí eu tinha que ir até a recepção, tirar a minha temperatura e assinar a minha temperatura e dizer que eu não estava com corona. Eu descia numa hora do estacionamento, onde tinham enfermeiras que tiravam a temperatura de todo mundo, e era tipo aquelas coisas de aeroporto, sabe? Que tu para e daí escaneia a tua temperatura e aparece assim na telinha, e aí eu tinha que assinar
E às vezes, assim, tipo, tinha gente da Australian Border Force vindo ali nesse lugarzinho, às vezes com gente nova, né, pra entrar no centro de detenção, às vezes eles iam lá. Aí eu assinava, aí eu ia pro escritório da equipe de limpeza, eu pegava o meu carrinho, botava todos os equipamentos, os produtos que eu precisava, e aí eu subia no elevador e ia pro terceiro andar. Era só o andar do centro de refugiados. Mas eles também tinham acesso ao andar 1. Eu tinha que ir lá, esperar, né, esperar o guardinha. Aí o guardinha vinha e o guardinha me acompanhava. Então eu tinha uma lista de quartos que eu tinha que ir. Era só ir lá, limpar, joga o paninho fora, pega o paninho, limpa tudo. E faz isso a cada 3 horas nos mesmos lugares. Eu sentia que era um trabalho completamente inútil, porque de uma certa forma, se acontecesse de alguém entrar lá com o corona, não ia mudar absolutamente nada e as pessoas iam ser infectadas de uma certa forma. Então era um trabalho completamente inútil. Mas essas coisas do governo, né? Não é só no Brasil, meninas. Chegou um período que eu fazia isso tão rápido, eu fazia o andar inteiro em 30 minutos, eu tinha 2 horas e meia de descanso. Então eu comecei a levar meu computador. Eu levava meus livros, aí eu comia a minha janta. Na maioria das vezes o chefe fazia comida para os funcionários também, então a gente comia. As comidas nem sempre eram boas, eu quase nunca comia, mas não tem problema. E eu fiz isso por bastante tempo, assim, de julho até novembro de 2020. E agora abre o parênteses aí, né, sobre o assunto refugiados na Austrália. Se tu não sabe, isso é um assunto bem polêmico aqui. We're going to stop the boats. E eu indico que tu veja uma série do Netflix que fala exatamente sobre isso e fala, né, o depoimento, o relato de uma história real. Obviamente é um drama, né, uma ficção, ali a imagem, mas relata exatamente um centro de refugiados, né, um centro de detenção lá em South Australia, um lugar que fechou, hoje em dia não existe mais, mas é uma história extremamente legal que faz a gente pensar bastante sobre esse assunto. Eu não tinha contato com os refugiados, infelizmente é bem triste de ver, porque a maioria deles, depois de tanto tempo nesse centro, né, eles já estão indo pra lá e pra cá em centros de detenções por 7, 8 anos, nem sei, e obviamente, né, gente, fica preso aí, fica em lockdown por 7, 8 anos, tu provavelmente não vai saber como se relacionar com humanos, como fazer amizade, como conversar. E eu via que nesse lugar eles não faziam muitas coisas pelos refugiados, né? Tipo, vão fazer uma aula de inglês, alguma coisa que vai ajudar, que eles vão melhorar e depois eles vão estar livres e aptos pra sair na sociedade. Eles tinham um tempo livre e normalmente eles dormiam durante o dia e acordavam durante a noite, ficavam jogando poker e carta e sei lá o que eles faziam. E não tinha nenhuma atividade assim pra enriquecer eles. Foi um lugar que eu aprendi bastante em relação à vida, né? Tipo, tu vê, mesmo que tu não fala, tu vê e tu sente, né? Tipo, não é um lugar que tem uma vibe boa. É um local que te faz pensar sobre várias situações. Algumas vezes eu vi os guardinhas sendo meio brutos com os refugiados e assim, não tem porquê. E também aprendi, né? O processo é mais ou menos assim. Esses países, assim, tipo Israel, Sri Lanka, assim, Paquistão, países mais pobres. O que acontece é que existe uma pessoa lá que ela vai estar vendendo ticket pro barquinho pra vir pra Austrália. Então as pessoas juntam dinheiro pra comprar um ticket pra esse barquinho pra vir pra Austrália, com a promessa de que aqui elas vão ter uma vida melhor e elas vão conseguir um visto. Normalmente são famílias que querem salvar os filhos, estão provavelmente vivendo numa situação completamente precária, então eles veem isso como uma forma de salvar a vida deles e ter uma vida melhor. E aí, aqui na Austrália, né, quando tu chega no mar, no território australiano, vão ter os guardinhas do exército, eu não sei exatamente. Enquanto tu passa o barco dessa borda, tem um sensor e essas pessoas são retiradas do barco, obviamente, porque elas estão entrando na Austrália de uma forma ilegal e aí elas são levadas para esses centros de detenções. Esses centros de detenção que eu trabalhei eram só para pessoas que vieram aqui para Melbourne para buscar tratamento médico, mas a maioria dos centros de detenção ficam em ilhas ao redor da Austrália, então eles não chegam nem a vir pra Austrália. Tem vários centros de detenções. Aqui em Melbourne tem 2 pelo menos, tem em outras cidades, tem vários ao redor da Austrália. Tem a opinião aqui, né, obviamente de quem é contra e de quem é a favor a esse sistema. E aí ficavam, né, presos nessas ilhas por anos e anos e anos. A maioria deles não recebe um visto pra sair e viver a vida livremente. A maioria provavelmente
gente vai esperar mais 1 milhão de anos pra conseguir ter uma cidadania australiana, um PR. É uma situação bem complexa. Eu recomendo muito que vocês pesquisem e leiam sobre o assunto. É um assunto muito interessante, principalmente se tu queres ir pra outro país e tu pensa em emigrar. É muito legal ver esses dois lados da moeda e ver que eu também sou muito privilegiada de poder pagar, né, e poder viver tudo que eu vivo. E é bem aquela coisa de mãe, na maioria das vezes a gente reclama muito com a barriga cheia. E essa foi a minha experiência trabalhando em um centro de refugiados. E depois disso eu consegui um trabalho numa loja de sapato, vendendo sapatos, que é meu trabalho atual e é o trabalho que eu mais estou amando fazer de todos que eu fiz aqui na Austrália, além de fazer vídeo. Então é isso, gente. Essa é a minha história nesses 3 vídeos de todas as coisas que aconteceram durante esse meu perrengue aqui na Austrália. Foi um resumo do resumo do resumo. E esse é mais um lembrete pra vocês de que vir morar no exterior não é a solução dos problemas de ninguém. Eu troquei alguns problemas que eu tinha lá no Brasil por esses problemas. Eu, sinceramente, mesmo com todos esses perrengues e com todas essas loucuras, sou muito feliz de ter tido a oportunidade de viver todas as coisas que eu vivi. Hoje em dia eu sou um ser humano melhor por causa disso. Podia ter sido mais fácil? Podia. Mas esse é o mundo que a gente vive. Então a gente tem que abraçar as coisas que vêm ao nosso caminho e tentar tirar o melhor proveito dessas coisas. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e manda pros amigos que pensam em vir morar aqui na Austrália, vir morar no exterior, pra dividir um pouco dessa experiência com eles. E é isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!